Bom dia, amigo. Boa tarde ou boa noite, né? Sabe-se lá quando que vocês vão ver essa live. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pela atenção, pelo carinho, e eu agradeço sobretudo, sinceramente e comovidamente, a confiança, que é uma das qualidades, das características indiscutíveis, sublimes do ser humano. Vamos falar o que é esse canal. Esse canal, ele pretende desenvolver junto com porque ele é um canal de cidadania cósmica, então ele inclui o todo e inclui tudo, de minerais a humanos, a anjos, arcanjos, tudo que foi criado, toda criatura, variando no interior de cada um, porque nós somos como um vaso, um rio, um recipiente que nós abrigamos dentro de nós a centelha divina, abrigamos Deus. Jesus já falava: sois deuses, e tudo que eu faço podereis fazer e muito mais. Mas não vamos nos adiantar, não. Vamos começar dizendo que o título de hoje é Deus é somente para poucos. Então eu começo lendo um logion do Evangelho de Tomé, que é um evangelho apócrifo, sem assinatura, e que quando foi instituído a religião oficial global romana, porque no tempo em que foi instituído, uns 300 anos, 325 depois de Jesus, o mundo conhecido é do domínio romano. Então veja, certa tarde, os discípulos de Jesus, no tempo que ele ainda estava encarnado na terra, disseram-lhe os discípulos: 24 profetas falaram em Israel, e todos falaram de ti. Respondendo-lhes, Jesus lhe disse: rejeitastes aquele que está vivo diante de vós, e falais dos mortos. É 52, esse logion no Evangelho de Tomé. A morte, os mortos aqui, no sentido gnóstico, que é a filosofia que nós estamos estudando nesse livro, que eu recomendo sempre a vocês, é o afastamento de Deus. E quem é Deus? Nós já vimos isso. É a energia cósmica maior, a que habita no interior de cada ente que está criado nesse planeta, em outros planetas, enfim, no multiuniverso. A morte é o afastamento de Deus, e essa centelha divina que habita em todo nós somente vai estar disponível dependendo do espaço que dermos para ela conosco conviver. Quanto mais nos evoluímos, mais ela está dentro de nós. E quanto mais nós chafurdamos nas impurezas psíquicas, mais ela se afasta de nós, ou, melhor dizendo, nos afastamos dela. Então, é comum, em todas as seitas religiosas, é comum, principalmente nas seitas, nas religiões de origem judaico-cristãs e muçulmanas, a seguinte imprecação: ó Deus de Israel, de Abraão, de Isaque, de Jacó, atende-me, proteja-me. É um apelo ao passado. E esse apelo pode ser lido como um apelo estreito, dizendo que só no passado é que houve aproximação com a divindade. Não é isso. Para nós, os gnósticos, a divindade está conosco, no interior da nossa consciência, da nossa natureza, no interior da natureza de cada mineral, de cada pedra,
Já um filósofo disse: dissolvei, espatifar uma pedra, ali estará Deus. Cave uma montanha, ali estará Deus. Então, isso, além de ser uma atitude não errada, mas passada, equivocada, ela pode ser interpretada como um grande etarismo, uma grande centralização no passado, onde quer dizer, dizendo que somente no passado é que houve os grandes emissários da entidade divina, quando não é assim. Aqui mesmo no Brasil, só para citar, temos a Irmã Dulce, temos Chico Xavier, por que não dizer do Divaldo Pereira Franco, o Eurípides Barçanufo na minha região, aqui o Nordeste do estado de São Paulo. Por que não dizer, foram falíveis, tiveram defeitos, naturalmente, como todos nós, mas os defeitos não encobriram a grande nuvem, a grande quantidade energética do bem que fizeram. Então é isso que é uma verdadeira religião, é o apelo atual, pode ser até calcado no presente, é o apelo futuro do que nós estamos fazendo. O quanto de bem, cosmicamente falando, e cosmicamente eu quero dizer até os irmãos de outras moradas da casa do Pai estão fazendo, ou estamos fazendo, ou fizemos. Os devastadores de florestas, os dizimadores do reino vegetal, exploradores do reino animal, os perversos com o reino animal, com os humanos mais desfavorecidos, não estão recebendo o influxo divino do Deus. Então Deus é atemporal, não tem presente, passado e futuro. Deus Ele existe e existirá. A ligação com a lei do universo, ou seja, com Deus, não é mecânica. Ela sempre estará condicionada ao esvaziamento mental das impurezas psíquicas que obstam a relação nossa com a sintonia vibracional divina. E o conceito, portanto, de Deus não é um Deus pequeno lá do passado, um Deus histórico do passado, ou então um Deus que vai chegar. Deus não precisa de intermediários. Se no passado houve intermediários, e sempre haverão, importantes para o estabelecimento do cristianismo estar até hoje, e foi importante para que Jesus pudesse um dia baixar a esta terra. De lá para cá tivemos vários intermediários que eu não gosto nem do nome intermediário, gosto mais do nome emissário, porque eles vêm colocar ou recolocar a mensagem crística, a mensagem de Jesus. E dentre eles, não vou só apelar para Isaías, Jeremias, Daniel, Elias, não. Vou apelar também para Jesus mesmo, Virgem Maria, Maria de Magdala, Joana de Cusa e os nossos atuais aqui, que eu já acabei de citar. Eles também foram emissários, foram militantes da causa crística, e eles esvaziaram o mais que puderam as impurezas psíquicas das suas casas mentais e praticaram até com sacrifício mesmo da própria vida, e várias vezes, porque o aperfeiçoamento, a sintonia com a energia maior divina não se faz numa vida só, nós nunca cansaremos de repetir. É no mínimo, um lapso temporal de 1700 anos. Então eu vou até ler um trecho aqui, porque eu acho que esse livro fala melhor que qualquer um que esteja estudando e que compartilhe.
Deus não é dos mortos, mas dos vivos. Quem segue um testemunho indireto, mesmo o testemunho dos apóstolos e das Escrituras, poderia receber a censura que Jesus fez aos seus discípulos quando citaram os profetas. Vocês ignoram o ser vivo em sua presença e falam com os mortos. Então, é o que nós lemos no Lojão 52. Então perguntaram assim, uma vez para Kardec, como que nós estaremos com Deus e conheceremos a Deus, a energia suprema? Uma entidade respondeu, na questão 619 do Livro dos Espíritos, aquele que é espírita pode conferir. Está no Livro dos Espíritos, que pode estar também na internet para quem não é. Aí, a entidade que estava instruindo, porque o Livro dos Espíritos é uma codificação de várias comunicações que foram examinadas, passaram por um escrutínio muito sério de Kardec, respondeu: a energia suprema todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e os que procuram pesquisá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se realize. O conhecimento desta lei é algo pessoal, progressivo e depende da evolução de cada um, que é o que nós estamos falando, né? E é muito simples e é muito profundo essa página. Então, em tese é assim: a morte só existe naquele que já está morto, afastado da fonte divina, criadora. Quem são estes? Os maus, os impiedosos, seja em que classe social for. É um processo individual, progressivo, que exige muita disciplina, muito esforço e muito tempo também. Não apelemos somente como o discurso comum, já virou até um chavão. Ó Deus, de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não. Ah, mas é proibido? Não é, nada é proibido. Proibido é só o mal. Proibido porque te afasta do bem e você será sempre um infeliz. Mas é uma religião centrada no passado que dá a ideia que nós temos que ter um intermediário. As religiões não são intermediárias, elas são setas. E já alerto, mais uma vez, não sou contra nenhuma religião. Sou contra, assim, o fanatismo, a ignorância, a maldade e a ganância, enfim. Tudo o que é de ruim nós temos que ser contrários mesmo. As religiões são setas. E é uma religião calcada intermediária. Se você não for cristão, você não chegará a ter Deus. Imagina, Deus é global, Deus está dentro de cada ser que existe. Então não precisa de intermediário. O Papa é infalível. Não o é, ninguém é, somente Jesus o foi. Por quê? Porque nós ainda estamos militando no meio das impurezas. Nós temos, assim, polaridades. De repente, nós estamos muito bem, por quê? Porque nós vimos que nós somos importantes para algum ser. Pode ser um vasinho de planta, pode ser por cachorro sedento lá na rua. Ficamos felizes, porque despertamos a centelha divina dentro de nós e seremos sempre maldosos, cada vez mais rancorosos, se nos afastarmos desse bem-estar que é o reino de Deus em cada um de nós. E é isso que eu poderia dizer. Então agora eu leio também, para finalizar, esse trecho. Um grande pesquisador, um mestre da ciência, foi ter com um mestre Zen. Ele queria conhecer os mistérios das religiões, especialmente
do Zen. Então, ele conversou com o mestre, falou das suas impressões, dos seus temores, das suas convicções, das suas certezas, por 1 hora. Depois de 1 hora, o mestre falou: agora nós vamos tomar um chá. Preparou um chá, despejou na chávena própria e do filósofo, vamos assim chamar. Aí ele foi despejando e a xícara do filósofo foi transbordando, caiu na sua roupa, caiu no chão, fez aquela confusão. Aí o filósofo gritou: mas você não vê que a xícara já está cheia? Você continua colocando mais chá? Você enlouqueceu? Ele falou: mas é o que você fez. Você esteve aqui para me ouvir, mas só falou por durante 1 hora, eu não pude falar nada. Você é a xícara que precisa ser esvaziada. Então é assim. Nós temos que nos esvaziar das impurezas para que Deus seja também para nós. Deus não é o dos poucos, não. Ele é de todos, de tudo. Ele esteve no passado, esteve no presente, esteve no futuro. Aliás, há um físico do século XX chamado Prigogine, que ele diz que o tempo não existe, o tempo é uma seta, caminha. Nós que falamos aqui é o passado, aqui é o presente, aqui é o futuro. É meio difícil entender isso, mas ele prova isso cientificamente. Então é mais ou menos como essa historinha, né, com que eu fecho a live de hoje. Sejam muito felizes. Muito obrigada. E não se esqueçam de dar o like ou o dislike. Não se esqueça de compartilhar e de se inscrever no canal, porque assim nós teremos um feedback, um retorno cada vez maior do que nós estamos estudando. Fiquem com Deus. E sejam como Paulo recomendou: andai como filhos da luz, porque aquele que anda imprime sinais por onde passa. Obrigada.